Olá, está começando agora mais uma Ação e Cidadania. Hoje vamos falar sobre a Associação Beneficente Santa Fé, que acolhe crianças e adolescentes vítimas de maus tratos, abandono ou violência sexual. Nossa convidada é a Márcia Pastore, gerente de desenvolvimento institucional. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do trabalho da Santa Fé. Também recebemos a coordenadora do Programa de Família e Cursos, Fátima Alarcon. Obrigada pela presença, Fátima. Eu que agradeço, em nome da Santa Fé e em nome de todo o trabalho, a oportunidade de poder falar do trabalho que é fundamental para que a gente possa dar uma nova qualidade de vida para as crianças e adolescentes atendidos na Santa Fé. Ótimo. A Associação Beneficente Santa Fé já tem mais de 20 anos de história, né? Mas quando que todo esse trabalho começou? A Fátima é uma das fundadoras, ela ajudou a fundar, acho que ela é a melhor pessoa para contar. Então, a Santa Fé, na verdade, nasceu da indignação de um grupo de amigos que nós éramos, na época, lá por volta de 1992, conselheiros tutelares da primeira gestão aqui da cidade de São Paulo. E nós, no desenvolvimento do nosso trabalho pelas ruas, nós percebíamos naquela época muitas crianças na rua, né, a partir de 6 anos, 4 anos, e aquilo nos indignava. E a gente, inconformado, enquanto conselheiros tutelares, tentamos mudar aquela situação e nós não conseguimos, porque as portas se fechavam, seja no poder público, seja na iniciativa privada. Então, nós resolvemos ir para a rua, então nós saímos do Conselho Tutelar e resolvemos fazer um trabalho que começou na Praça da Sé. E a Santa Fé esse ano completa 25 anos. Ótimo. E como que foi esse primeiro contato com as crianças para vocês, né, que saíram do poder público, poderem trabalhar com menores de idade? Então, nós fizemos um evento com a parceria com uma empresária, né, que naquele momento era a época de Natal. Então, nós criamos um evento chamado Árvore de Natal. Então, num terreno cedido por ela, que era aqui no Ibirapuera, nós montamos um acampamento, onde tinha os refeitórios, tinha um circo, enfim, enfermaria, lá, um acampamento mesmo, como se fosse um acampamento de guerra, né, de acolhimento de filhos de pessoas, no modelo do Dr. David Winnicott, né, que trabalhou muito e desenvolveu esse trabalho com os filhos das pessoas que foram para a guerra, né? Então foram para a guerra e os filhos órfãos. Então ele criou esse modelo e baseado nisso nós também fizemos. E criamos a escola ambulante, uma parceria com a Polícia Militar, o primeiro comando da Polícia Militar que cedeu o ônibus, cedeu o restaurante. Então todos os dias de manhã esse ônibus passava pela Praça da Sé, em Anhangabaú, e convidava os nossos educadores, nós inclusive, convidávamos as crianças para que fossem até lá, passar o dia conosco. A princípio era só isso, né? Então eles iam, naquela época eram aproximadamente umas 190 a 198 crianças e adolescentes que ali estavam. Então iam, passavam o dia. E lá eles passavam o dia em artes, em dança, pintura, enfim, em atividades pedagógicas o dia todo. Só que à noite voltavam de novo, o ônibus trazia de volta e levavam para a Praça da Sé. Menina, a primeira semana não sobrou nada, eles quebraram tudo, não sobrou uma cadeira, não sobrou um talher, não sobrou um prato, não sobrou nada. E nós reconstruímos. E assim a gente foi fazendo até que ao final, lá pelo dia 23, no dia do evento, que foi montada essa grande árvore de Natal com as peças que eles mesmos prepararam nas oficinas. Eles já estavam comendo de garfo e faca, eles estavam num outro momento. E aí, o final disso, né, que quando acabou o evento, que era no dia 23 de dezembro, todas essas crianças com quem eles trabalharam na época, as crianças e adolescentes, quiseram ficar. Eles não queriam mais ficar na rua, eles queriam ficar
com os educadores que criaram esse projeto. E aí, então, eles se viram, né? E aí, o que a gente faz agora, né? Porque era um projeto pontual, começo, meio e fim. Mas, de repente, ali sentou lá no chão 100 e poucas crianças, né, Fátima? 120 crianças dizendo, a gente quer ficar com vocês, a gente não quer mais ficar na rua. Então, aí nasceu a Santa Fé de verdade, né? Essa organização para acolher essas crianças. Isso foi em 93. 93. Aí já estávamos lá em 93, Natal, dia 23 de dezembro de 1993. Eu pulei esse pedaço porque esse pedaço sempre me emociona, porque viver aquele momento foi difícil demais para todos nós, porque nós não esperávamos, nós acreditávamos que era possível, porque o que a gente vinha ouvindo era que essas crianças não têm jeito mesmo, né? Então era uma coisa assim, deixa assim, esse é o seu destino. E a gente dizia, não, tem jeito sim, essa criança é exatamente igual ao meu filho, seu sobrinho, ela não é diferente, ela merece uma outra oportunidade, ela merece o cuidado para ter ela mesma reconstruir a sua vida. Né? A Santa Fé sempre preconizou isso, assim, as crianças, esse termo criança de rua, é um absurdo, porque é como se a criança brotasse da rua, né? Não existe isso. Isso é uma situação que a criança se encontra, né? Para ela estar ali, a família já está desestruturada, ela fugiu de casa. Quer dizer, acontecia uma série de coisas na vida dessa criança, né? Mas não existe isso, criança de rua. Então, assim, e essas crianças e esses adolescentes, é como se eles fossem invisíveis, né, para a maioria da população. As pessoas hoje, até hoje, já naquele tempo e até hoje, infelizmente, olham para as crianças que estão na rua e virou uma coisa normal, né? Em vez da pessoa se indignar para, não, vou fazer alguma coisa para tirar essa criança da rua, não. Ela olha, atravessa e continua o caminho, né? E hoje o projeto tenta tirar essas crianças dessa situação de rua, no caso, né? Não. Não? Hoje não. Porque nós não temos estrutura para isso. Naquela época nós tínhamos um projeto chamado Escola Ambulante. Então era os educadores na rua. Então passavam o dia na rua em atividade com as crianças. Não é que é convencendo, é sensibilizando da importância de não estar ali, estar num outro local, né? Num local protegido, voltar para a escola, enfim, se cuidar. Então, nós não temos essa condição. E nós sentimos muita falta de que não existam mais projetos como esse, né? Porque a gente não percebe mais isso. E é fundamental, porque é dali ao primeiro momento que chegou da rua, se você puder tirar, é muito melhor do que você recomeçar tardiamente, né? Então, hoje, quais são os projetos que vocês realizam com essas crianças? Então, hoje nós temos projetos de abrigamento. Então, a Santa Fé tem dois abrigos, né? 2 casas de acolhimento. Uma é mista, meninos e meninas a partir de 18 anos, a partir de 0 ano, bebês até 18 anos. E a outra casa é exclusiva para meninas mães. Então, são meninas que chegam grávidas, normalmente vítimas de abuso. E meninas mesmo, a gente já teve meninas de 9, 10 anos grávidas, né? E elas ficam conosco até que ou elas façam 18 anos ou até que elas possam voltar para essa família. Um trabalho que a Fátima cuida justamente é o trabalho com as famílias, que é em paralelo o trabalho do abrigamento, tem todo esse trabalho com a família, porque por pior que seja a situação que a criança ou adolescente passou, ele sempre quer voltar para sua família. Né? Então, esse trabalho que ela faz é muito importante. Então, esse trabalho começa desde o dia que essa criança chega na Santa Fé, né? Então, nós chamamos de educação continuada. Então, a partir do momento que ela chega, nós vamos buscar as informações e estabelecer um plano de atendimento individual. Individual porque cada um é cada um, né? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu tempo e aí a sua família. Não adianta nada cuidarmos só dessa criança, precisamos cuidar da sua família simultaneamente. Aquelas que é possível voltar para casa, porque tem aquelas que não podem, né? Porque lá o abuso, seja aquela situação, aconteceu em casa. Então temos que trabalhar outra forma para que elas saiam de lá.
Então, esse trabalho é um trabalho de fortalecimento dessa família. Essa família que não deu conta de cuidar desse seu filho, até porque também ela não teve essa vivência. Essa mãe, ela não foi mãe, né? Ela não foi criança, ela não teve este momento. Então, nós precisamos fazer esse tratamento, maternar a família, para que a família possa também maternar a menina e a menina possa maternar o seu filho, e assim e por aí em diante. Então, vamos trabalhar autoestima, vamos buscar trabalho, enfim, vamos a saúde, educação, vamos cuidar em todas as suas necessidades, garantindo ali os seus direitos, que obviamente ali não existe nenhum, né? É uma família que está aqui, quando você olha, você fala, meu Deus, como é que ainda consegue sorrir, né? E elas ainda sorriem, né? Então a gente vai cuidar disso e da menina e da criança, para poder devolver, e ela tem aí essa estrutura para poder de verdade seguir dali para frente com seu filho. Então são 3 eixos, né? É o abrigamento, o trabalho com as famílias e o pós-acolhimento. Então, muitos saem e não tem para onde voltar, não tem família, não tem ninguém. Então a gente tem um programa chamado Programa de Jovens Emancipados, Moradia para Jovens Emancipados, onde a gente aluga uma casa próximo dos educadores ali, para que ele possa ter um vínculo, né? A gente mobília essa casa com doações que a gente recebe, e aí ele vai ser acompanhado, esse jovem ou essa jovem vai ser acompanhado pelo menos por um período mínimo de 5 anos, né? Para que ele possa ter esse vínculo e ser acompanhado, para que a gente saiba da vida dele, né? Ótimo. Com as famílias também, quando as crianças retornam para essas casas, vocês continuam fazendo acompanhamento? Continuamos, mas eu só queria fazer aqui um complemento, quando ela fala da emancipação, né, desse adolescente. Nossos filhos, né, e eu posso falar assim, que eu sou mãe de adultos já, né? Quando completam 18 anos, se eles não terminaram faculdade, se eles não terminaram, a gente não põe para fora de casa. Mas no sistema de acolhimento, nesta lei, que não até olha, né? Mas não olha tão assim, cada um com o seu cada um, completou 18 anos, acabou, vai embora. Aqui você não pode mais. E nessas horas nós perdemos muitos jovens, porque eles falam, meu Deus, e agora? Como é daí para frente? Então a Santa Fé não faz assim. Por isso que ela faz esse trabalho de acompanhamento. Então tá bom, olha, calma. Tenha calma, você não vai ficar só, a gente vai estar junto. Então ele sai, então vai lá para essa casinha que a gente alugou, que a gente mobiliou junto com ele, porque ele precisa viver tudo isso, e vai pagando as despesas e soltando pouco a pouco, até que ele sozinho assuma todas as despesas, e aí já empoderado, emancipado, possa seguir sua vida. E com as famílias a gente faz um trabalho de acompanhamento, além de oferecer cursos, né? Cursos profissionalizantes, corte e costura, dança, para trabalhar as dificuldades, aquelas internas, que é através do corpo que a gente encaminha para outros cursos no entorno de onde a família mora. Então vamos procurar facilitar a sua vida e integrá-la ali na sua comunidade mesmo. Não adianta a gente botar para longe, que a gente sabe que não vai funcionar. Então vamos buscar ali quais são as suas condições de moradia. Eu moro num lugar que não tem a menor condição, então vamos buscar os programas de transferência de renda do governo federal. O que nós temos aqui que nós podemos encaminhá-lo, para que você possa ir tendo uma outra coisa, se fortalecendo, né? Se fortalecendo e buscando aí o seu empoderamento, né? Dos seus direitos. Muito bem. A gente continua falando mais sobre isso no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Ação e Cidadania. Não saia daí.
Estamos de volta com Ação e Cidadania, hoje falando sobre a Associação Beneficente Santa Fé. Aqui comigo a Márcia Pastore e a Fátima Alarcon. Voltando a falar sobre o projeto que atende mulheres grávidas, né? Quais são os serviços que vocês oferecem para essas meninas? Então, eu gostaria de historiar um pouquinho como é que nasceu a Casa das Meninas Mães, né? Fazia muito frio em São Paulo, lá por volta de 93, final de 93, início de 94, teve um frio naquele inverno e uma criança morreu na rua, um bebê de 2 meses. E aí a gente já vinha percebendo quanto tinha de meninas grávidas na rua. Foi aí que nasce, a gente resolveu criar, não, precisamos de um espaço para que possamos atender só as meninas mães, que não dá para ser junto com menino e menina, não dá. Elas estão vivendo um momento especial, embora nem se deem conta disso, onde elas possam ter um atendimento individualizado. Inclusive, Mariane, não sei se você sabe, mas o Brasil é o pior país da América Latina, da América do Sul, para se nascer menina. Para você, em termos de gravidez na adolescência, em termos de abuso, em termos de meninas na escola, mulheres em cargos de poder. Então, é o pior país da América, né? E é muito importante esse problema da gravidez da adolescência, porque 15% dos nascimentos em São Paulo são de adolescentes. Né? E muitas a gente sabe que são vítimas de abuso, né? Do pai, do padrasto, normalmente de alguém muito próximo, que é o caso das meninas que a gente atende, que chegam até nós ou por denúncia, ou às vezes elas mesmas procuram a Santa Fé ou vão denunciar na polícia. Então, assim, é um caso muito grave. E normalmente essas meninas também ficam fora da escola, né? Quando elas engravidam muito cedo. Então, elas saem fora da escola, saem fora do mercado de trabalho, né? Então, a Santa Fé tenta fazer todo um trabalho com essas meninas. Primeira coisa, colocá-las na escola, começar a acompanhar o pré-natal, que normalmente elas não estão nem vendo isso. Muitas, assim, nem sabem como que é ficar grávida, o que vai acontecer com o corpo. Fátima, tem todo esse trabalho. E de maternagem dessas meninas, porque como elas não receberam normalmente um carinho de mãe, elas também não vão saber dar esse carinho para o bebê, né? Então tem todo um trabalho muito específico com essas meninas. E vocês também chegam a trabalhar com crianças que em algum momento tiveram contato com drogas? Sim. Muito. Desde o nosso primeiro dia de trabalho, né, nós atendemos, sim. Qual que é a rede que vocês têm de suporte? Porque para trabalhar com crianças, né, que em algum momento devem estar muito fragilizadas, devem precisar de vários profissionais, né, na associação. Então, nós, como eu já disse, temos uma teoria, nós trabalhamos baseado no método do Dr. David Winnicott. Nós trabalhamos a ambientoterapia. O que é isso? Ambientoterapia, o próprio ambiente deve promover a cura. Então, todas as ações, todas as atividades que acontecem na casa são pensadas para que trabalhe ela mesma, sem uso de qualquer medicação, trabalha e promovam a cura desse menino, dessa menina. Ótimo. Quando as crianças elas não querem ou não podem retornar para casa, vocês fazem esse cuidado, no caso até a emancipação, é isso? Sim, elas ficam com a gente até completar 18 anos e aí depois elas entram nesse programa que é o da moradia para jovens emancipados, se elas não voltarem para suas famílias, né? Tá. É o mesmo caso das meninas também? Mesmo caso, mesmo caso. Tá. Em algum momento essas meninas elas chegam a doar o filho que são pouquíssimas, né, Fátima? São muito poucas. Pouco, porque o nosso trabalho, o nosso principal desafio, o nosso principal desejo é que ela não perca o seu filho.
né? Então, a nossa luta maior, todo o nosso trabalho é desenvolvido para que ela se fortaleça e continue com o seu filho. Mas, óbvio, um caso ou outro acontece, mas isso é feito através do judiciário, na parceria com o juiz, entendeu? Então, isso se dá somente com a parceria do juiz. Mas acontece sim também. Mas 90% quer ficar com o bebê, até mais de 90% elas querem ficar. Tem um número de quantas crianças e adolescentes vocês já atenderam nesses quase 25 anos? Agora conta. Olha, aproximadamente meninas e meninos nesses 20 anos, difícil falar uma média. Olha, então vamos falar assim, atendemos uma média de 36 a 40 por ano, né? Porque elas necessitam desse tempo. Então, eu acho que aí dá para se ter um número mais ou menos, porque cada uma tem um tempo, né? Então, uma chegou aos 11, então ela tem um tempo. A outra chegou aos 17, tem outro tempo. Chegou aos 15, então cada uma tem o seu tempo. Em média, umas 36 a 40 por mês. E os desafios que a associação enfrenta mudaram de quando começou para hoje? Qual que é o principal empecilho para vocês hoje para continuar atuando nessa área e realizar o trabalho de vocês? Eu acho que essa parte de drogas, né, a gente sempre conversa sobre isso, piorou muito, né? Na época, o crack estava começando, era acetona, esmalte, né, thinner. E existia todo um código de ética, digamos, entre os traficantes e tudo. Hoje em dia a gente não vê mais isso, está muito mais forte, muito mais pesado. As crianças são muito mais envolvidas, né, nisso. Não existe mais uma proteção, digamos, para quem é criança e está na rua ou quem está nesse meio, né? Então, ele está muito mais pesado. Mas o que eu acho o principal hoje desafio da nossa associação é a sustentabilidade mesmo, porque é um trabalho que ele não é barato, porque a gente tem um convênio com a prefeitura, mas o convênio ele cobre 35%, 36% do nosso trabalho. O restante a gente tem que procurar por meio de parcerias com fundações, com às vezes até internacionais, nacionais, fazer eventos para que a gente consiga realizar todo esse trabalho. Porque o convênio é com os abrigos, as famílias não têm convênio. Então, é um trabalho caro e é um trabalho personalizado, né? Cada criança, cada família, como a Fátima disse, tem seu tempo, né? Então, às vezes é uma coisa rápida, às vezes demora anos, né? E aí você tem que ter os profissionais, psicólogos, assistente social, tem que ter toda uma gama de pessoas ali trabalhando junto, né? Então, é um trabalho que hoje, que eu acho o principal desafio, claro, é a sustentabilidade e é também conscientizar as pessoas dos problemas dessas crianças, né? Então, a gravidez na adolescência, o abuso, né? Como fazer com que as pessoas se sensibilizem e queiram apoiar essas causas, né? Ótimo. Quem quer ajudar, como que pode fazer? Olha, pode nos procurar por meio do nosso site www.santafé.org.br. Pode nos ligar, posso dar o telefone? Pode. 11 50 83 0092. Pode também mandar um e-mail, contato@santafé.org.br, e a gente pode organizar uma visita, conversar, mostrar, apresentar nosso trabalho. Nós somos auditados, tem uma contabilidade tudo certinho. Então, a Santa Fé é muito transparente na sua prestação de contas, né? Então, acho isso muito importante para os doadores também. Ótimo. Um trabalho muito bonito que vocês vêm realizando, né? Queria perguntar algo assim mais pessoal, mais íntimo para cada um, deve ser diferente para cada profissional, mas em que momento vocês perceberam que o que vocês estavam fazendo, mesmo que pequeno, era algo transformador e que valia a pena investir o tempo de vocês? Bom, assim, cada vitória que as crianças experimentam, para nós é muito importante, né? Então, quando uma dos adolescentes entra na faculdade, que a gente tem alguns casos, né? Quando arruma um emprego, que a gente faz essa recolocação profissional e tudo, mas que a gente vê eles crescendo no emprego, formando família,
sabe, isso para nós não tem preço, é uma alegria muito grande, porque eles tiveram uma outra oportunidade, né? Então, assim, eles conseguiram mudar a história deles, né? Isso eu acho mais importante, né? Para você, Fátima? Então, para mim, é a certeza de que aquilo que nós acreditávamos foi possível, sim, que deu certo. Desde o dia que a gente ia na feira com as crianças pegar carcaça de frango para preparar um sopão para eles, e hoje a gente consegue olhar para um universo de 300 e poucas pessoas que passaram pela Santa Fé e que estão numa outra condição de vida. Então, valeu super a pena. Então, valeu tudo. Que, óbvio, que a gente falou aqui foi muito resumido, a gente não contou de todas as dores que aconteceram, seja da equipe, seja das crianças. Então, a gente acredita que deu certo, e que bom que deu certo, que bom que a gente insistiu e que outras pessoas possam dar sequência no trabalho. Muito bem, parabéns pelo trabalho Obrigada. De vocês. Gostaria de agradecer a sua presença, mas a sua presença, Fátima. E nós que obrigada, agradecemos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma Ação e Cidadania. Até a próxima. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.